Quando tudo parece perdido, é aí que a luz começa. Em uma vila pequena, onde o vento soprava como sussurros antigos pelas colinas, vivia um homem chamado Elias. Seus dias eram simples, mas o coração carregava um peso que ninguém via. A esposa adoeceu há muito tempo, e os médicos já não tinham mais respostas. Os vizinhos diziam, tenha fé. Mas para Elias, a fé parecia algo que escapava pelos dedos como areia fina. Uma noite, exausto, ele saiu de casa e caminhou até uma colina onde costumava orar quando era jovem. A lua cheia iluminava o chão como se fosse feita de misericórdia. Elias caiu de joelhos, sem palavras, apenas lágrimas. E foi naquele silêncio que ele ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma. A minha graça te basta. Não era uma voz alta, não era um trovão. Era um sussurro manso, como o vento que passava entre as árvores. Elias não compreendeu tudo naquele momento, mas algo se acalmou dentro dele. Ele ainda não tinha respostas. A dor ainda estava ali. Mas agora, havia também uma esperança que não vinha dele, e sim de aquele que sustenta todas as coisas. A história de Elias ecoa a história de Paulo, apóstolo de Cristo, que também clamou por alívio, por cura. E Deus respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:09. Quando tudo ao nosso redor parece ruir, é natural querer força. Mas a força de Deus não é como a do mundo. Ela não se impõe. Ela se revela justamente quando a nossa se esgota. A graça não é um prêmio pelo bom comportamento. É um presente merecido. Uma mão estendida quando já não conseguimos ficar de pé. Na jornada espiritual, há momentos de silêncio, de espera, de deserto. Mas o deserto nunca é o fim. O deserto prepara. Ele afina a escuta, limpa os olhos, ensina a depender. Você, que lê estas palavras, talvez esteja se sentindo como Elias naquela colina. Sem mais forças, sem respostas. Mas escute, há uma graça que não falha. Há uma paz que excede o entendimento. E essa paz começa a agir no exato momento em que você reconhece, eu não consigo sozinho. Na história do profeta Elias, outro Elias, contada no livro de Reis, capítulo 19, encontramos um homem que acabará de testemunhar o poder de Deus de maneira impressionante. O fogo do céu desceu. Os falsos profetas foram confrontados. A vitória era evidente. Mas logo depois, o medo entrou. Elias fugiu para o deserto, pediu a morte. Deitou-se debaixo de uma árvore e disse, já basta, ó Senhor, tira a minha vida. Era o fim da linha. Ou assim parecia. Mas Deus não respondeu com bronca, nem com desprezo. Ele enviou um anjo. E o anjo tocou Elias suavemente, dizendo, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Veja como o Senhor cuida. Antes de corrigir, Ele alimenta. Antes de enviar de volta, Ele fortalece. Deus sabia que a força de Elias havia acabado. E ali, no meio da exaustão, Ele deu o que era suficiente. Essa cena nos ensina algo precioso. Deus não exige que caminhemos sozinhos. Ele sabe quando estamos no limite. E a graça, como o pão e a água dados a Elias, nos encontra na nossa necessidade. Talvez sua alma esteja cansada. Talvez você esteja carregando mais do que foi chamado a carregar. O convite hoje é simples. Receba o sustento da graça. Não se trata de entender tudo, nem de se sentir forte. Trata-se de confiar que aquele que te chamou não te abandonará no meio da jornada. Ele conhece cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dúvida silenciosa. Na cultura do desempenho, nos dizem, seja forte. Mas o Evangelho diz, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. A beleza na dependência, a liberdade em não precisar controlar tudo, e a cura quando aceitamos que a graça basta. Imagine uma videira. Seus ramos se estendem, e os frutos nascem não por esforço próprio, mas porque estão ligados à raiz, à fonte. Assim somos nós com Deus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:05. Quando nos afastamos da videira, nos esgotamos tentando dar frutos por conta própria. Mas quando permanecemos, mesmo nos dias mais escuros, a vida flui, mesmo que não seja visível de imediato. Há uma mulher na Bíblia que por 12 anos sofreu com uma enfermidade. Ela gastou tudo o que tinha tentando ser curada. Nenhum médico pôde ajudar. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. Ela não fez um discurso, não gritou, apenas se aproximou em silêncio e tocou a orla do manto. E isso foi suficiente. Jesus parou e disse, filha, a tua fé te salvou,
vai em paz. A graça é assim, discreta, mas poderosa. Ela não exige que você tenha tudo em ordem. Só pede que você se aproxime, que toque, que creia. A mulher não foi curada porque tinha muita força, mas porque tinha fé suficiente para se aproximar. Talvez hoje, tudo o que você consiga fazer seja um toque silencioso, um suspiro, uma oração curta. Isso basta, porque Deus não mede sua fé pela eloquência, mas pela sinceridade. Ele conhece os joelhos que tremem, os olhos marejados, o coração apertado. E ainda assim, ele diz: vem, eu sou contigo. Se você sente que está à beira do fim, lembre-se, às vezes, o fim da sua força é o começo da obra de Deus. Há um mistério na graça. Ela não nos isenta da dor, mas transforma a dor em lugar sagrado. Lá, onde tudo parecia vazio, Deus planta sementes. E no tempo certo, o que parecia perdido floresce. Jesus, no Getsêmani, também sentiu o peso da fraqueza humana. Ele suou gotas de sangue. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas em seguida, completou: Contudo, seja feita a tua vontade. Ele conheceu a angústia mais profunda, e mesmo assim, foi sustentado. A graça que o sustentou na cruz é a mesma que te sustenta hoje. Você não precisa entender tudo. Você não precisa se provar. Você só precisa descansar na certeza de que a graça basta. Ela basta quando faltam recursos. Ela basta quando a saúde falha. Ela basta quando o coração desanima. Ela basta quando o silêncio parece absoluto. E mesmo que tudo ao seu redor diga que não há saída, a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela vive em você.